napa duro. Não é porque ele leva falso. Se usar de manhã de tarde estraga. Não, foi mesmo durável, original. E vivia dentro do deserto. Comia gafanhotas. E o mel. Ele não havia panela. Ele não tinha panela. Ele não tinha consumo. A coisa que Deus está lhe colocando no caminho é a possibilidade de ver que os gafanhotos. Cru não sabemos. Cozido não sabemos. Ou o mel. Na segunda-feira nós pregamos no Deuteronômio 32. Deus disse, fui eu que te alimentava mel. Mas para tu alimentar com a mel e não te ficar com a abelha, mas se Deus te sentir pena, vai fazer sair, vai transbordar na rocha e você vai se alimentar sem ver a abelha. Esse aqui é a vontade do Senhor. Conforme que te criou dentro do jardim, encontrado comida, já tinha feito tudo. É a mesma coisa que contamos com João Batista. Como ele foi enviado, Deus facilitava tudo dele. Estava dentro do jardim, dentro do deserto, disponibilizou e os gafanhotos e mel. Ele pregava ao povo de Jerusalém, toda a Judeia, em todos os países ao redor. Ao redor do Jordão. Todos eles acorreram perto de João Batista. E cada um falava e cometia assim, matei meu pai. Eu saquei a gravidez, eu costumo ofender. Disse, acompanhava todos eles e seguia ele e confessando seus pecados. Mas tu não pode ouvir, mas você corre para voltar a pecar. Mas conforme que ele era, e cada um ouvia a palavra de Deus, vai ser batizado. Eles batizavam no rio que é o Jordão. Mas quando vi fariseus, as pessoas costumam ficar contra a divindade e nos fizeram isso. Você, se a pessoa não colocou lenço para não ficar aqui, você conhece quanto tipo de pecado que passa por baixo do lenço? Mima, uma vez ela foi na Lunda. Chama a igreja onde se encontra a localização da igreja. Perguntei para onde se encontra a localização da igreja. Deu a direção. A filha foi, saiu aqui em Luanda. Ela com calça, com seu cabelo. Chegou. Depois do culto me chamou, mamãe, aonde que me enviaste? Cheguei somente na porta. O protocolo trouxe primeiro o pano. Deram pano, está aqui. Se está aqui, calça não. Pegaram lenço. Pegaram também lenço. Visita. Será que esse aqui se faz? No espaço de 2 meses, o pastor daquela igreja engravidou e a segunda mulher. E acabou que o reino dele lá é como dando expulsaram. Mas muito duro, com pano e lenços para tapar até os pés. Quando viu a pessoa como aqueles, disse, vocês são muito fortes, duro mesmo com lenço, ninguém não pode vestir calça, mas vocês próprios. Disse, nós somos filhos de Abraão, se estão vindo de longe, estão sendo batizados, agora nós que somos donos da lei. Disse, os outros, estão trazendo corações. Mas vocês, como estão a dizer, somos de Abraão. Apresenta fruto que é digno que mostra que você é um filho de Abraão. Significa a partir de hoje você, filhos de serpentes. Quem vai vos ajudar? Quem vos contar para você fugir à ira do Senhor? Só não está produzindo nada que demonstra que eu era. Agora me tornei. Graças ao Senhor. Ninguém, nada. Somente calça não.
Ou porque não pode entrar sem lenço? Os danos que se encontram dentro do lenço, tu conhece? Tem conhecimento? Vocês sabem. Quando eu estava de passagem para Congo, que vão ver. Como a esposa do vosso apóstolo não está a colocar lenço? Eu disse, eu não ofendi ninguém, estou embora de passagem. Estão a perguntar, mulher do vosso chefe, como ela não está a usar lenço? A mulher do vosso chefe, como não está a usar lenço? Eu disse, será que eu ofendi quem? Eu não despartei ninguém. Mas diz que eu uso lenço. Eu não tenho problema com a pessoa não quer na comunidade. As pessoas do lenço, aquele bebê, aquele tem namorado, essa que anda fazendo não sei como, não sei como. João Batista também não é mesmo. Disse, quem vos ensinar a fugir a ira do Senhor? Vocês já têm as famílias que vocês vieram dos serpentes. Se falarmos não somos filhos de Abraão, a palavra não está a entrar. Você não está a mudar para nada. E você está a pensar que isso aqui é a divindade? Disse, eu vos digo, se vocês não mudarem, Deus tem a possibilidade de suscitar os judites e vocês não vão acreditar. Você fala, quem é diácono? Quem vai ser como, vamos pegar como diáconos aqui? Você vai ver quem mais velho que pode ser diáconos. Mas Deus não. Disse, em todos eles eu não vi ninguém. Em todos eles aí eu não vi ninguém. Por que a pessoa que já é diácono? Disse, eu sou pastor. Deve colocar diácono. Depois diáconos estão abandonados. Estão a sair. Aí César também procurou conforme a forma de fugir. Aí depois a pessoa se encontrou sem diáconos. O que Deus vai fazer agora? Disse, vou citar algo que não existe. Amém. Yes. Yes. Bom dia, Teza. Você está com não é verdade. Yes. Ele deve estar algo impossível que não existe. Na idade dela, como diaconisa, pode ser que para ser presidente. Ela não sabe pregar. Ela não sabe moderar. Mas depois ela disse, esses fariseus, Deus tem toda a possibilidade. Ele não é uma pessoa. Vai suscitar pedra no vosso meio e vai tornar filho de Abraão. Se tu não se dá para falar filho de Abraão, quem te nasceu? Será que é tempo mais de fazer perguntas? Disse, já colocaram enxada no caminho. Machado, sim, já colocaram machado. Qualquer pessoa que não é digno de dar fruto vai ser cortado. Não vão cortar nas etapas. Vão começar a cortar onde? Nos raízes. Porque é raiz que dá força. Todo ele é segurado pelas raízes. Se cortar raízes, não vai ter mais a capacidade de ficar firme. A demonstração de objetivos. Era que se nzamba demonstrar. Significa Deus demonstrou. Através da Judite, Deus demonstrou que essa filha sofria, não tem ninguém. Objetivo não recuperar. Meu objetivo é recuperar. Porque esse sofrimento foi demais. Deus nos falou assim. Disse se sofrimento é demais, o homem vai me ofender. Outras casas entraram para procurar prostituição. Não todos procuram fazer. Outros, se sofrimento é demais, no nível dessa menina sem pai e mãe, eu devo entrar nesse assunto para começar a lhe pagar. São manobras do Senhor. No lugar de fazer deixar cair dinheiro para te dar, vai te chamar somente no trabalho. Será que está a procurar só para lhe fazer trabalho? Está precisando para te ajudar, como fez assim. Disse, você trabalha onde? Será que pode me fazer trabalho para me te pagar?
Então não está a ver que ela foi? Ela foi trabalhar. O objetivo de Deus foi atingido. É por isso que ela agora tem paz. E olha a bochecha. O objetivo de Deus muito atingido. Deus demonstrou a minha vontade de te fazer voltar no seu estado inicial. Eu perguntei vez passada, quem conhece essa menina? Ela estava assim, não, escura, ela estragou. Mas agora está como? Ela venceu duramente. Esse foi o objetivo do Senhor. Amém. Para te ajudar. Deus deve fazer algo. Para atingir o objetivo de minha direita, deve me preparar alguém. Chamado, todo o material me mostrou. E ela trouxe também. Marcos 6, 17. Marcos 6, 17 a 29. Até 29. João Batista hoje. Esse João Batista fez seu trabalho. E o objetivo do Senhor. Mas aqui apareceu alguém, o Herode. O Herode. Seu irmão morreu, deixou a mulher. O seu irmão morreu, deixou a mulher. O seu irmão Filipe. Herode lokola roi azui mwasi andeko na ye abali. Herode e como Jean-Baptiste, objetivo de Jean-Baptiste é apresentar Cristo nem azali. Objetivo de Jean-Baptiste é apresentar Cristo na totalidade. Deixa de pecar, deixa de pecar. Quando casou, a mulher do seu irmão falecido, Jean-Baptiste azotei. O João Batista a pregar. Ele coração estragou-se. Esse teu irmão, esse aqui não existe. E como você não pode procurar mulher, mantém-se somente a mulher do seu irmão, isso não existe. O coração do rei estragou-se. Mas o objetivo do João Batista é pessoas ouvir a palavra e se converter. Será que deixou? Será que deixou de pregar? Continua a pregar. Mas só que ele estava a pregar, o coração estragou-se. Agora pode ser aqui, coração estragou. Aqui os corações estragou-se aqui. Hoje também já estragou. Mas o João Batista, seu objetivo atingir somente o objetivo. Ele deve pregar, disse, Herodes, não pode, isso não existe. Ele não me fez sentar, mas quando ele estava a pregar, disse, essa aqui está me falando. Essa aqui está falando. Ele mandou seus homens, sua gente, prenderam João Batista. Ele colocou dentro da prisão. João Batista pregava na conta de quem? O trabalho que ele mandava era o quê? Aqui na porta de Herode. Ele não se dirigia na porta do Herode. Pregava assim no deserto, conforme nós estamos falando. No lugar da palavra lhe ajudar. Disse, essa mulher que eu quero, eu vou devolver essa mulher através da pregação de João Batista. Não lhe sem feito, lhe deixa ficar lá na cadeia. Nós vamos ouvir se ele vai continuar a pregar. O objetivo que ele estava ali pregando é que Ana dizer que esse inocente ser inocente te manda fazer algo, depois te mata, você é inocente. Morreste martírio. Não porque te prenderam a ofender as pessoas. Acompanha aqui. Lhe prenderam porque estava a pregar a palavra do Senhor. Na conta de Deus. Sara lá na cadeia. Ficou lá na cadeia, Senhor, é tu que me mandou. Eu não tenho nada a fazer. No outro dia, o rei Herode e completou a idade do seu aniversário.
abengi ba militaire, chamou abengi chef, militar, abengi bato. chamou chefe, muitas pessoas. Après moi se oyo ya bala. Depois a mulher que tinha casado que foi a cunhada tornou mulher. Aza mwana Herode te. Não é que é o filho de Herode. Aquela mulher veio com sua filha, aonde fazia as coisas que não dava certo. E afinal, mulher também, quando João Batista pregava, coração começa a estragar também. Eu também já me recuperaram, já fui me transformaram. Quando lhe prenderam, disse obrigado, para não pregar mais, eu vou negar, vou abandonar Lari para ele. Esse tipo de Deus que ele mandou, não tem problema. No dia do aniversário do Herode, aquela mulher começou a dançar. A filha, a enteada, começou a dançar. Entrou lá dentro e começou a dançar. O Herode se alegrou. A enteada. Eu casaste que é a mulher, mas a filha da mulher trouxe a filha que dança mal. Entrou no meio, dançou. O Herode se alegrou, gostou. Todos os convidados gostaram. Depois, o coração de Herode não tinha aquele domínio. Menina, pede tudo que tu quiseres. Pode ser o meio do meu Renato, vou te dar. Será que o Renato te pertence? Por que casaste uma mulher que trouxe sua filha, que recebeu o feitiço de dançar? Pode ser o meio do Renato, até você pode prometer. O Renato, você dá nas suas casas, os carros, ou o lugar do serviço, você vai dar lugar para trabalhar. Filha, pede tudo que você precisa, eu vou te dar. Olha aqui para mim. Peça tudo, vou te dar. Filha não finalizou somente aí. Aonde eles vieram, são pessoas do cúmplice dos problemas. Diretamente, a Bíblia disse. Em segundo, já chegou na mamãe. Mamãe me prometeram. Mamãe pediu o quê? Ouve, acompanha, cúmplice da mãe. Pede para te dar a cabeça do João Batista na bandeja. Lá perguntaram para fazer com o filho o que é a cabeça do João Batista. Nasala nini ngai moto na masumo. Nasala nini ngai moto na masumo. Yahweh Zambinanga Kolo simbanga na loboko Kolo yambanga epaina yo Kwete na kota kuna na lola Yahweh Zambinanga Kolo simbanga na loboko Kolo yambanga epaina yo Kwete na kota kuna na lola. Nini ezobomisa Jean Baptiste? O que está fazendo Jean Baptiste para morrer? Nini ezobomisa ye? O que está fazendo matar? É a pregação. Yagotinda ou bem akenda na ndenga na ye? Ele foi enviado, eu fui na sua forma. Foi enviado agora. Você julga. Batira bacata muito a Jean Batista vai na mão bogo pete na sangue. Para cortar a cabeça do João Batista para não tirar nas mãos, mas na bandeja. Aí não está orando o João Batista. Deve ser filho do rei, porque é princesa. E eu na prisão, exato eu ali banda. Está dentro da cadeia. Os meus discípulos dentro da cadeia na cela.
vai clamar quem lhe cortaram, colocaram na bandeja e deram. Bíblia lobi Jean Herodes aqui a sepela déjà Mateus Jean Batista e bana okota aí. E a Bíblia disse o Herodes já está, Herodes já estava começando a se alegrar da pregação do João Batista, estava ali entrar. Disse ele é santo, ele é justo. Mas a mulher, a mulher como quer falar, a pregação do João Batista lhe picar, disse o marido, dor no coração, quando viu o pedido da filha, como ele tinha que fazer a cerimônia, o juramento, sim. Ajudou a mulher porque o seu objetivo seja atingido. Será que tu sabe jurar? É por isso levaram a cabeça do João Batista e na bandeja. Verso 25 disse o rei foi muito triste, mas como ele tinha jurar, não havia como negar. É por isso mandou lhe corta, traga a cabeça e entregaram a filha. Veja agora a permitação, conforme você desloca do teu lugar para outro sítio. E cada um tem o seu objetivo. O objetivo dessa mulher, João Batista se afasta para durar mais no seu lar. E o seu objetivo foi atingido, ficou no lar. E você vai ver que nome que lhe deram, a mulher do mau coração. A mulher do mau coração, aquela mulher do mau coração, fez matar o João Batista porque ela permanece no seu lar. A vontade de Deus também para demonstrar que os seus objetivos, se Deus te chamar, de ouvir a palavra do Senhor, és obrigado, obrigada de fazer assim diz o Senhor. O objetivo dessa mulher, ela demonstrou que ela é a mulher do rei. Até a cabeça do João Batista foi cortada. E Deus também mostrou através da Judite que ele é Deus. O seu objetivo atingido. Quando cortar, depois seus discípulos ouviram que cortaram a cabeça dele, pegaram o corpo do João Batista, levaram no sepulcro. E no João 1, João 1, começando no versículo 1 até no 25. Aqui no versículo 19, a perguntar, está a pessoa que está a pregar antes de ser matado. Fala, nos enviaram. És quem? Para demonstrar somente que Deus te enviou. Tu próprio, diga-nos quem és tu. Verso 25, eu sou a voz da pessoa que está gritando, dizendo, eu não tenho lugar. Só me mandaram para pregar somente a palavra do Senhor. Eu não sou uma outra pessoa, eu grito somente. Está a dizer o quê? Disse, preparam-vos o caminho do Senhor. Nem sou eu que começou, é Isaías que profetizou para mim, antes de mim ser nascido. Disse, será que és Cristo? Disse, não sou. És profeta? Não sou. És Elias? Disse, eu não sou. Por que você está batizado? Disse eu tenho um objetivo a atingir. Se eu pregar só ouvir a palavra do Senhor, eles confessaram, eu vou lhes batizar. E sou eu que vim enviado. E por que você está batizado? Disse, até que estou fazendo é metade. Eu estou a dar batismo de água. Mas tem alguém no nosso meio, mas vocês não lhe conhecem. É ele. Você vai lhes conhecer. Ele virá depois de mim. Se eu batizar pela água, ele vai vos batizar no Espírito Santo. Esse João Batista
Dizendo que ele tinha poder e o espírito do Eli para levar os corações dos pagãos ao Senhor, para mandar. O inimigo vai querer seduzir. E tu, João Batista, se tu ouvir perdão, não vou pregar mais assim. João Batista, para essas coisas, destruir os lares. Eu não vou pregar mais. Mas ele não vai demonstrar até o ponto de morrer mártir. Aquela mulher também demonstrou que ela é sedidora. Ele também quer sedutora até mandar cortar a cabeça da pessoa. Cada pessoa tem seu objetivo. O serpente tem seu objetivo. Até você ver sua nudez. Selon les réalités spirituelles, profecia segundo a a divindade tem os seus princípios. O princípio que leva na libertação. Libertação é igual a sedução. Séduction ennemie ayakate a séduire. On dirait à Piccoli, il y a amenaçar. Sedução inimigo não vai para ameaçar mais. Ele traga as coisas, vem com a doença. O que ameaça. Se tu ceder, ele está seguindo somente a natureza. Esse aqui melhorou. Esse aqui melhorou. Se você fazer isso, vai melhorar. Esse aqui, se fazer isso, vai se igualar com a pessoa que criou. Ele está vendo o homem a dizer que tu obedeceste. Disse a você também. Eu não. É você. E o marido também obedece para sua esposa. Você também é burrice. Mulher sai de manhã até 20 da cozinhar, você vai comer. Eu não vou comer, vou pegar somente pão. Vou comprar pão, vou comer, vou beber qualquer coisa, acabou. Vai chorar. Tenho muitas mulheres. Se eu destruir lar, eu não vou xixi-lar. Havia alguém que estava me perguntando, mas quando eu estou na sala, onde colocar pregação, eu vi acompanhar a gagalhar. Me pergunta a gagalhar, porque está rico. Aí minha mãe está prega. A mamãe não com azoteia. Às vezes sabato, loba na tuli. Está dizendo a pessoa, fala xixilei. Seca. Disse, está aqui a dizer que xixilei. Mano Zeferino alobaka. Que é o Mano Zeferino fala sempre. As mulheres altas assim, como Clarice, não podem xixilar. Significa você ter baixinhas. Depois Clarice vai dizer xixilei. Disse, sou eu que estou a negar os homens. Fala, naquela hora você está conversando com o pastor Zeferino. Mulher, você está por atrás do Zeferino, é verdade. Qual é o tipo de conversa? E eu se coio, de solo nem vou solar. Eu não vou partilhar mais nem um dia. Depois vai vir na roupada de sussuter. Aí eu vou lhe manter pouco ana não para endenguenin. Ok, né? Vai Mama Bita. Vai na Mama Bita. Querer conversar com o parceiro Johnson. Engalia só na parceiro Johnson na rotura. Me pergunta Mama Bita de maneira ele estava Mama Bita. Ah, baga o talanga tati. Nem banana. Não, só que tá lá, não fomos dar olhar. Agora sussuter. Não que nem pai Emílio. Vou agora no pastor Emílio mesmo só que na moça. Pastor Emílio, nós estamos procurando mulher para ele. Après eu que nem. Pastor Emílio aonde? Tem quanto filho? Pastor Emílio. Você trabalha onde? A sala Kawapi. Pastor, né? Ako dira mo tunay sa kanan. Asa ministra Nzambe. Nini lisusu? Disse que tu sonaste mais que quando casaste pastor, transformaste, mudaste? Não mudaste? Ou changeaste? Pastor ya kala, bazare logo te pastor ya ligue. Bazara mbongo. Os pastores daquele tempo, ele não tinha nada mais. Os pastores da liga. Se vocês ouvirem conforme os crentes andam a falar, gai, na para esperar oferta. Quando você lá caga uma bonza.
Eles não sabem, né? Eles não têm conhecimento, né? Para perguntar a mamãe Florança, para lhes contar, para lhes falar a verdade. Yes! Você não me conhece? Boia bingaite? Você não me conhece? Boia bingaite? Ela respondeu, te conhece muito bem. Altíssimo bem. Muitíssimo bem. Nani alinha bala pastel. E quem quer casar, pastor? Que? Nani? Deixa eu parar. Awa neto usar uma pastel vai jogar cabalo. É aqui nós temos pastor tá à procura de mulher. Vai me mona poto. Para te levar na Europa. Oh, Emílio, você vai fazer miquilista, vamos lá. Esse pastor Emílio, você vê, ele é europeu, já viveu lá. Azana Maqui, ele está de reserva, está guardado até quando Deus vai lhe dar. Mulher usou mana muito. Pode botar ver escura assim porque não tem mulher. Ele está ainda guardado. Se ele te casar e pegar tua cor e me coloca, você vai vai na apóstolo. Yoga. Alobi avô. Avô, disse alobi abala yo lingate. Não. Ngana wazala te. Wazala wapi? Não kufa. Wazala. Disse não vou morrer. Mima bali déjà. Mima já casou. Esile, na bali sali susu. Acabou. Quem mais? Belvi. Belvi também. Na Belvi. E colonioso na José lá na bali sali. Todo esse tempo vou esperar para fazer casa, não vou morrer, é verdade. Eu na bali cima eu caô. Quem mais? Mima Lúcia. Olha vi eu. Se ora o kufa te na Zela kaka agora eu não vou morrer para não me bali a me puse bolinha até. É bom. Cachorro de bazar na Macaria. Oi aloba na biso avô quando vou completar 20 anos depois vou casar. Próximo ano, 90. Próximo vai completar 20 anos. Avô kufa te ngai nani? Karina na balite. Aprenda zo você vai ouvir, a avó não morre ainda porque eu Karina ainda não casei. Não será bater o bala. Mas será ainda as que vão casar. Ainda tem. E a lobi não balite. Gladys disse eu também não casei. Mas por que você ainda negar que o baixinho disse eu vou assustar? Lobana tulina o boia de chute. Diga, xixilé, não vou negar mais. Não vou negar quando Deus vai me dar homem, não vou negar mais. Fala. Se Zamba pensa em mobile, não vai de chute. Azar de já. Alors bien Zamba pensa déjà mobile. Bom, muito é bom até o moneli muito é pola mino. Agora sim, se você encontrar uma pessoa os dentes podres, lhe dá, não vai aceitar, ela não vai aceitar. Balobi, besoin Zamos ela conforme. Disse a vontade do Senhor, você seja idêntico a Ele. Demonstração. A demonstração do objetivos. Como você está seguindo o Senhor. Se Deus te mandar, quero concretizar a sua vontade. A divindade, a sedução. Significa fazer o bem ou o mal. É igual a determinação breve. Todo tema desse mês, a conclusão, é igual a determinação. Queres fazer o bem? Seja determinada com a determinação como João Batista. Quero fazer mal, quero ser determinada como a mulher do Herodes. E você vai fazer o mal até concretizar. A sedução, a demonstração da divindade é o que protege a divindade. Se és determinado, até no fim de te cortar a cabeça, a determinação, vou continuar sempre a pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou determinado.
Masumo, mabe, kosala mabe, e fazer o mal. E vou fazer o mal. Mabe. Eu sou determinado. Vou fazer o bem, sou determinado. Você quer fazer o mal e precisa se afastar, mas quer fazer o mal. Seja determinado. Você vai fazer algo. João Batista, até no fim, quando você sair depois, eu vou ficar em paz. Será que és determinado na divindade ou na sedução ou nas mais coisas? João 11:40. João 11:40. Eu não vos digo. Se tu aceitar, tu verás a glória do Senhor. Tu deves ser determinado. Jesus disse, deixa de chorar, porque Deus não diga que eu cheguei atrasado. Eu disse, não te acredito que tu aceitar somente. Eu quero que o meu irmão, que a minha gente ressuscitar. No Apocalipse 7, 21:7. Eu vou me tornar seu Deus. Ele será o meu filho. A determinação, quero trocar ou mudar a natureza. Não seja uma pessoa que abana. Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5. O homem que vai ser determinado vai vestir roupas brancas. Vai ver roupas brancas, você não sonhar vestir. Aquele no último dia. Até vestir roupas brancas. Para me revestir. Se és determinado, Daniel 1:8-9. Pode ser que tanto te mandar comer. Não me impressiona para mim se sujar. Depois, Deus vai te fazer favor e graça. És determinada. Pode ser dentro da Babilônia. Faça isso, não vou fazer porque eu sou de Deus. Deus vai te dar a graça, por favor, com Daniel a graça. 4:35. Daniel 4:35. Disseram. Daniel disse, todo mundo que está aqui na terra, nos olhos do Senhor, eles não são nada. Se tu entrar na divindade, seja determinado e ninguém vai te fazer nada. O Deus que faz, que opera na armeia com o exército celestial da terrestre, e ninguém para diante dele e perguntar ao Senhor o que tu fizeste. Tu deve ser determinado, teu Deus vai te fazer vencer. Pode ser as coisas escurecer. Esse Deus, você está vivendo a sua vida em nada. Tudo você vive na sua vida é nada dentro do Senhor. Se tu se mergulhar na divinidade, seja determinado, ninguém vai te fazer nada. Daniel 6. O Daniel 6:10. Quando disseram ninguém ora a Deus do céu. O Daniel 3 vezes por dia. Era de joelho, orava e louvava seu Deus quando fazia antes. Mas tu se vem em decreto, começa a temer. Nos disseram para não orar, para não trabalhar. Tem que ser determinado. Se a lei escurecer, você escurece demais. Se escureceu, tu escurece demais. 3 vezes por dia, orando e louvando ao Senhor como antes. Mas você vai orando uma vez, senão o rei vai vir. No versículo 16. Tanto te levar, tanto te meteu na cova de leão. Deus que você trabalha com ele, com a perseverança. Ele pode ser de qualquer forma, ele é determinado. Me deita. No versículo 22. Oh, Daniel, servo de Deus, vivo. Seu Deus te libertou. O meu Deus, ele está em vida. Ele é vivo. Ele enviou seu anjo, fechou as bocas dos leões. Não me fizeram nenhuma mal. Porque eu sou inocente diante de Deus. E diante de ti também não te fiz nada. Agora aqui eu estou em vida, eu estou morto. Aqui Daniel estava morto em vida. Por que vacilar?
Por que faz lá toda a ordem até na cova de leão? Pode ser que onda desqualificar, pode ser na cova de leão, não vai dar. Se tu lhe perguntar, vocês para vos meter no fogo, no fornalha, vamos ver se qual Deus vai vos libertar nas minhas mãos. Disse, nós até não temos nenhuma resposta de te dar. Eles mandaram, pegaram, eles tiraram a fornalha. Eram quantas? 4. Outro aí que é vestido de branca. Eles tiram na cova. Nem cheiro de fogo na roupa deles, nem cheiro de fumaça. Roupa não queimou. Nem cabelo, não saiu nem um fio, nem cheiro. Désormais, e a partir de hoje, o Deus quer que o mundo inteiro saber que não há mais outro Criador além dele. A demonstração com objetivos é você que vai apresentar conforme que Deus é. Mas se o objetivo mas se o objetivo é de Deus de tarde você não é, não vai dar certo. Mas no 1 Reis 21, Jezabel tinha um objetivo determinado. Jezabel tinha um objetivo bem determinado. Ela lava na bote, a força e matou na bote, pegou a lava e entregou no seu esposo. É a mesma coisa com serpente. É a mesma coisa com serpente. O serpente que se igualou com Deus. Não. Nós todos somos criaturas. Mas ele toda tarde Deus vem lhes visitar. Não existe. Não vai dar certo. O que ele disse? O que ele tinha dito? Tem código. Tem algo que nós não conhecemos, não sabemos. Disse, vamos comer todas as coisas. Mas esse disse, essa aqui é a diferença entre nós e eles. Quando comeram, notaram, não tem mais roupa. A glória foi. O objetivo do inimigo até ver sua nudez. Tem outras pessoas, porque estás no lar, por isso tem um cobertor. Para te ajudar. Se tu vê aonde tu vieste, você vai ver, você vai encontrar, não tem mais lugar para você dormir. O inimigo vai te levar até te levar no seu estado. Os outros, a mulher também pode te cobrir. Ele tem seus tios que tem muito dinheiro. Quando os outros vão te dizer a mulher anda de banha-pata, afinal a mulher tem dinheiro que vem na família dela. É você que vai entender que você não tem dinheiro. Diga no seu próximo, a divindade é a determinação. A sedução também é a determinação. A sedução também é uma determinação. O inimigo vai tudo para te seduzir, se não te conseguir de manhã, se quer tenha que ficar firme na divindade, tem a ver contigo. Igual, diretamente igual a decisão. A divindade como a sedução, como a determinação, é igual a decisão. Não depende da pessoa. Estamos a passar, outro vai passar, vai na escola. Deus mostrou assim. Acompanha bem. Deus mostrou. O quintal do pneu, conforme está aí, bem grande, bem vedado. É vedado. Mas o muro parou por aí. Porta. A porta da entrada está fechada, mas fisicamente assim está aberta. Nós vamos ficar aqui. Eu deixei a pessoa para controlar, para guardar. A segurança que eu deixei aí, o fardamento dele é de cobre de vinho. Eu vi quando estavam lhe expulsar.
O fardamento das seguranças é de cor de vinho. Cor de vinho. É de cor de vinho. Na mutuca ezala wana. Com carro. Amanda coisa na de porta. Tem lá uma casinha de 2 portas. Uma porta aqui, uma porta lá em frente. Onde porta wana ya ngana lala. É o tipo naquela porta que eu ando dormindo. Na mona ga bilambo na lala lá. Eu vi roupa que eu não Ouvre lá na igreja. Tem lá coberta, lençol. Alguém viu com a umidade, tirou, estendeu em cima de casa. Quando eu cheguei, me atirou com aquela roupa, peguei para dormir e disse, umidade. Eu perguntei, mas quem que dorme aqui nesse quarto? Disse, uma moça dorme e trabalha na casa da Ivode. Tem filho que deixa filho lá na igreja. Ela aí na casa da Ivode, trabalha depois, dorme aqui. Ela dorme aqui. Essa porta, eu dormo nessa porta aqui. Tem trabalho que eu estava fazendo. Na compreender enemy. Eu entendi e compreendi que o inimigo tem algo que anda a fazer, por isso o que dá trabalho para construir o templo. Falamos que o quintal é baixinho assim, mas é o vedado. A porta está fechada, mas fisicamente está aberta. O seu código, naquele quintal não pode entrar cão. O quintal do Penhel. O cão não pode entrar. O cão. Quando eu entrei, Deus me disse, sabe a pessoa que controla aqui? Deixaram os cães entrar. Portanto, nesse quintal o cão não pode entrar. Então significa dizer que os cães são pessoas que andam descalços. Se tu andar descalço, não pode entrar no quintal do Penhel. Significa cão. Diretamente. O objetivo daquelas pessoas e que não controla, os cães entraram. A pessoa que anda descalço lá fora, diretamente, é o código. Porque o dinheiro não seja visto mal. Porque o trabalho não seja feito. Porque o trabalho é bem codificado. Eu disse não. Se for assim, eu vou sair esse terreno já mais. Estou aí em outro sítio. Porque o dinheiro seja dado para trabalho contínuo. Quando eu sair, aquele é projeto do inimigo. Quando eu sair, muita gente me seguiram lá na porta para me segurar. Antes de ontem que eu compreendi que é esse dinheiro que faz o trabalho aonde veio. Eu também não sabia. Afinal, Deus ainda dá. É porque uma coisa feita a Deus, mas Ele me mostrou aonde o que sai, aonde se encontra. Eu não sabia. Quando eu fugi, disse como o terreno está estragado, o projeto do inimigo, eles fizeram entrar os cães, porque para o dinheiro se cortar. Eu saí, vou procurar outro terreno para mim pausar. Para mim pausar, para o dinheiro começar a trabalhar, porque eu trabalho ali e em frente. Venho muito da onde eu me atrás para me segurar na porta. Eu guardei aquela coisa que dá dinheiro. E ontem aí também, antes de ontem eu também estava a descobrir. Afinal, o dinheiro que faz o trabalho eu também não sabia. Eu sabe que eu venho do Senhor, mas não sei aonde que fica. Eu pulei, cheguei em outro lugar. Diretamente que o dinheiro começou a se multiplicar de novo. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Quando eu me desloquei no lugar que entraram os cães, fui em outro sítio, o dinheiro começou a se multiplicar. Disse, a divindade é igual à determinação. A sedução também é a determinação. Significa que tu deve ter a decisão. O inimigo que está a fazer, o objetivo é X. Significa
a mamãe não pode seguir conforme vocês estão. Não sei, nessa parte, o pneu não fica apressado. Não está fechado. Quando eu sair, esse terreno jamais. Estou aí aonde o dinheiro vai se multiplicar. Para o dinheiro, porque o trabalho contínuo. Eu me reencontrei em outro sítio, o dinheiro começou a se multiplicar. Disse, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Significa inimigo. Já achou zero. Ou tu fizeste algo que vai travar a obra do Senhor, mas Deus disse, quem vai resistir na mão do Senhor? E naquele minuto, eu vi a irmã Keti, andar com a sua irmã. Está andando. Está aqui a casa que estou a falar. Deixei Keti andar no quintal. Está andando com os passos pressados com a sua irmã. Estão andando. Deus disse, está vendo? Está andando no lugar que não tem a glória. Eu já saí. Eu já levei que dá glória. Porque eles estragaram o terreno. Ele andar, disse, está vendo? Está andando no lugar que não tem a glória. Minuto, eu vi o pastor Johnson naquele lugar. Eu vi o pastor Johnson. O pastor João estava do lado daquela casa, segurou uma coisa assim na sua mão. Eu vi o pastor Yave. O pastor Yave tirou toda a chapa da igreja. Pegou o capim. Tinha muito capim. Começou a meter capim no teto, fazer teto do capim. Começou no princípio até no fim. Pastor Yave, tiraste chapa? Tiraste chapa para colocar capim? Aquela casa, o papá Kalulu estava lá presente, sentado no chão, a mamãe Cheza no chão, com seus filhos, com as suas coisas, no chão, perto da igreja que está edificada. Ah, mano, tinha a casa deles, agora estão fora. Casa desapareceu. É porque eu chamei Felipe, o Felipe. A sedução é determinação. Inimigo vai seduzir até vencer. A divindade também é a determinação. Vou manter a firmeza até Deus me fazer vencer. Até Deus me segurar na sua mão. Inimigo não deixa até te fazer chorar, vai te seguir de trás até você chorar. Mas a divindade vai te seguir por trás até te levantar. Inimigo não deixa. Para eles, inimigo está seguindo até ficar fora com as coisas, até todas as tigelas, com as crianças, vi papá, vi mamãe, vi filhos, vi também essa menina com vestido verde. Todos eles sentaram no chão. Aí pastor Yave a colocar capim. Eu disse, sai daí, não sou. Disse, não. Vamos esperar se colocar capim aqui. Para nós entrar na primeira parte que colocaram capim, que meteram na sombra. E depois para continuar por no outro lado. E aí, o pastor Johnson, ele também. Ele também significa vai edificar a igreja. Ele segurou algo a dizer. Ele disse, tipo, a dizer, nós também estamos a construir. Lá eu admirar a dizer, oh pastor Yave, tiraste capim, tiraste chapa para colocar capim. E o pastor Johnson levantou algo. Tinha algo nas suas mãos. Significa ele a dizer, todos nós somos idênticos. Nós estamos a construir junto com ele, com Yave. Porque ele também está construindo ele. O pastor Yave também está construindo ele. Ele tinha algo que ele tinha segurado nas suas mãos. Perto daquela casa que eu deixei.
Pastor Johnson disse, nós estamos a edificar as igrejas dessa qualidade. Se nós chegamos no teto, o Felipe vai apoiando. Glória. Significa eles estão tateando a fazer, estão lutar. Se não chegamos no nível do teto, porque eles chegaram, se não chegar no nível do teto, o Felipe vai apoiando. Eu olhar, dizer, eles devem ser apoiando pelo Felipe. Mas eu tenho lugar que sai dinheiro. Significa eles. A pessoa que vai lhes fazer vencer pode ser nessas igrejas, pode ser nessa família. O Felipe deve estar presente. Deve ser somente o Felipe para lhes apoiar. Esse que é o Felipe que deram dinheiro ou dos nossos filhos, por todos os rapazes. Disse como lhe deram, abriram todos rapazes. Agora aqui, disseram que é ele que deve apoiar, porque o teto, se chegar no nível do teto, é ele que deve apoiar a igreja do pastor Yahweh e do pastor Johnson. Deve acompanhar muito bem. O mês passado pegaram o Sérgio. A igreja é do Penhel. Pegaram o Sérgio para lhe fazer o serviço. E Deus disse para ele ser patrocinador. Não. Ela quiser controlar misala. Empresário. Ela quis nem na peça um bom empate. Ok. A controle misala. Como controlador da empresa. Ok, o terreno mexeu. E está pegando os crentes da mamãe Fabiana, pegar crentes dos outros. Lorete, mamãe Senga vai um bom na igreja. Mamãe pede mais dinheiro na igreja. Mamãe pede mais dinheiro na igreja. Mamãe Senga muito até 100 kwanza. Mamãe pede mais 100 kwanza na igreja. Diz que nós construímos aquela casa. Tu conhece quanto deixa aquela igreja? Já deste 10 ou 5? Claudino, pesse como? Claudio, deste quanto? Loreto, pesse como? Deste quanto, Loreto? Até 7 na eu 100 kwanza, pesse. Ou pelo menos que é o prego de 100 kwanza. É quanto? Se Deus falar algo, tu apresentei Judith, hein? Apresentamos Judith aqui. Que dia que nem Judith ao sair lançar? Que diagoniza que ela vai trabalhar no lugar do Senhor. Portanto, é ela que está se afastando no sofrimento. Será que Santa Ceia, o pastor, Santa Ceia, o pastor não pode fazer sozinho? Santa Ceia, você pega o pão, corta, apresenta ao Senhor. Você dá assim, você não quer andar. Você vai se os crentes passam, corta, come, bebe, pega a gasosa, apresenta. Chama todos para vir buscar, depois lava os copos, começa a meter de novo. Será que é coisa de procurar? Deus disse, queria demonstrar que essa menina não tem ninguém, não tem pessoa para ajudar. A bruxaria não pode ser demais. É por isso que eu estou falando. Terreno que eu mexeu. Ele está assim como que a mamãe falou que acabar todos. Fabiano, depois ele congregava, a mamãe congregava na casa do Sérgio, naquele período. Está onde o Sérgio? Ele está de viagem. Ele é mais pontual conforme que ele está.
Après, il y a des diminutions. Depois vai trazer todo o dízimo, vai abrir, vai dar todas as contribuições, vai fazer semanal, como está a fazer 3 meses lá na aldeia. Depois vai colocar na lista, vou falar, vai passar do deram 2020. Quando vai chegar a 100 mil, vai pegar 100 bater. Il faut comprendre. Tu deve compreender a linguagem do Senhor. Você não sabe o que Deus está querendo dizer. Afinal, havia a forma dele de fugir. Arranjou muitas namoradas, lhe sacudiram os pés para lhe ver como vai andar. Estou a falar porque disseram que o Filipe, as duas igrejas chegando no nível do teto, é ele que vai ajudar. Disse, os outros têm, embora que eu sou que vai lhes ajudar, eu tenho aonde que dinheiro sai. Eu tenho a pessoa que sai dinheiro. E com esses aqui que espera, Filipe, também é caminho do Senhor, que está a usar. Agora aqui não, Mamãe Florence. Aqui vai vos ajudar somente. Eu não sei. O papai Zeferino. Dá cadeira no papai Galu. Aqui, vai ter câmbio aqui, lhe dá cadeira, lhe dá assento. Filipe, será que és tu? Dinheiro do rapaz. O dinheiro dos rapazes nas suas mãos, né? Não és tu que arrancou as chapas para colocar capim. Não és tu que vai começar a igreja. Graça divina preta um só otonga. Será que assim, então dizer que graça divina vai construir? O homem em si deve ser determinado. Vou meter a pé, graça divina. E porque Deus fala assim, quem fala antes, se não for eu, Deus. A Telemaquiboi. Ele se levantou assim. A Telemaquiboi. Bisope. Nós também. Vamos começar. Mas se chegamos no nível do teto, pode ser o pastoreável, pode ser a graça divina. Filipe vai ajudando. Aí o Filipe tem o que nas mãos. Assim Filipe tem o que nas mãos? Dinheiro. A mãe dele tem. A mãe dele não tem dinheiro, mas tem Deus. A mãe dele. Amém. Après combien de briques? Nesse dinheiro, se fazer as contas, até quantos blocos? Pesa na pasta na pesa mwana na Filipe Ngongo. Amém. Aonde Deus fica de pé, tem tudo aí. Lobi kuna tindela ngadimi. Naquele dia a gente ontem me mandou 10 mil. Ele, né? Ele me mandou 10 mil. Wapi ele? Azeite. Filipe, esse dinheiro está lá para pagar Lulu te abota. Esse dinheiro na cena no badi. Para pagar Lulu. Está lá do mama nangati. Não, porque minha mãe cheza. Esse. Bongo eu. Na mamãe te. Não veja a mãe. Papai. Não veja o pai. Está lá a irmã te. Não olha que é o irmão. Está lá irmão. Não é irmão. Não tem a ver. É o dinheiro do Senhor, de Deus. Significa apoiar, vai te multiplicar o dinheiro. Quando você vai ver que é multiplicar, mamãe Chesa pega esse dinheiro que no pastor Yave, a tua mãe, com fome. Papai Yave, eu estar aí no monte, o pastor Johnson, eu lhe enviei, mandei $100. Aí, a pastor Yave
Diputar andar, diputar recuando atrás, mas está andando. Sem posição, diputar avançar, diputar recuar, sem a posição, porque 100 mil que lideram para levar na outra pessoa. Até esse dinheiro, a mãe dele tem Deus, a mãe dele dá códigos, e através dele, todos nossos rapazes, filhos, o caminho se abriu para melhorar. Depois, a mãe dele faz o trabalho do Senhor. É por isso lhe dá dinheiro. Eles lideram no mês passado, lideram para ajudar seus irmãos. E depois estão a lidar para fazer o quê? Que trabalho a sua mãe está fazendo agora? É por lhe disseram que é dom que Deus dá em todas as famílias. É teu pai que está te dando. Papai não me deu peça eu? Mamãe não me deu peça eu? É tua irmã que está te dando. Ndeko não peça eu? É o trabalho que está te dando. É musala peça eu? Quem está te dando? Não nós peça eu, mbo. Deus, no caminho do Zambe na nzela ya nani? Mama. Agora levanta teu pai. Levantar teu pai, ele me papai na eu. Ele me chama mamãe na eu. Levantar a sua mãe. Papi pastor Johnson. Beta uma boca. Beta uma boca, uma filha primeira. Onde ele me estava, não dá de fazer levantar. No sentido porque tornou pastor. era que se siga bango bagolemba. Significa aonde eles vão se cansar. Mwana ou apoia. Esse filho vai apoiando. Glória ao Senhor. Até todas as pessoas que não têm glória. Vai fazer levantar. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Zamboyo nzambe malamu. Zamboyo nzambe malamu. Zamboyo nzambe malamu. Zamboyo nzambe bolingo. Zamboyo nzambe bolingo. Ah, tem mais um bom, mamãe. Multiplicação. Você daqui suple. Sacanagem aí. Eu morri. Não consigo. Ele se vai
Aonde tu estás? Levanta as tuas mãos.